Doutor, eu preciso fazer cirurgia ortognática, mas eu também tenho alguns dentes que estão faltando, eu preciso fazer implante. E eu queria saber o que eu tenho que fazer primeiro, se eu faço o implante antes da ortognática ou se eu posso fazer depois da ortognática. Olá, para quem é novo aqui, meu nome é Daniele Salles, sou dentista e sócia da Clínica Leri aqui em Brasília e quero falar então com vocês sobre esse tema, o implante dentário e a cirurgia ortognática. Vamos lá! Gente, quanto tempo, né? Oi, vocês ainda lembram de mim? Fiquei muitos meses sem gravar, uns quilos a menos e um cabelo diferente, sempre. Meu cabelo sempre tem que estar diferente para vocês poderem comentar nos comentários sobre o meu cabelo. Diz aí se vocês gostaram do meu cabelo novo. E se não gostou, também não precisa comentar não, tá? Bom, então vamos falar sobre esse questionamento, que é algumas dúvidas que as pessoas chegam para mim quando vão fazer a consulta da cirurgia ortognática. Elas precisam fazer ortognática, vão fazer o tratamento ortodôntico. Alguns casos não vão fazer o tratamento ortodôntico, porque dá para fazer o que a gente chama de benefício antecipado. E elas precisam colocar o implante dentário e não sabem em que momento colocar esse implante. Se coloca antes de fazer a cirurgia, se coloca depois, se pode fazer no ato da cirurgia. Então vamos lá. Independente se você for um classe 2, que é quando é a mandíbula para trás, né? A maxila cresceu muito, a mandíbula não cresceu tanto, ficou lá atrás e você não conseguiu avançar essa mandíbula. Ou se você é um classe 3, então a sua maxila é funda, ou então a sua mandíbula cresceu demais, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Independente de um caso ou outro, o planejamento cirúrgico é muito parecido. Como que eu vou saber, depois que eu cortei o seu osso, em qual posição que eu vou colocar ele? Tá? O que vai me ditar essa posição é o toque, é o encaixe dos dentes. Então, a gente faz um planejamento cirúrgico no computador, a gente coloca a tomografia do paciente, faz lá a movimentação que a gente planejou para ele nesse computador e confecciona um guia. O guia é uma peça de acrílico que vai encaixar nos dentes de cima e nos dentes de baixo, vai fazer com que morda naquela posição. Então, quanto mais dentes eu tiver para morder naquela posição, para deixar estável aquela posição, melhor para eu não fixar o seu osso na posição errada. Então, tem como errar? Tem sim, independente se o guia pode ter sido mal feito, ou às vezes o guia foi bem feito, mas na hora da cirurgia o cirurgião não encaixou direito as arcadas de cima e a de baixo no guia, ou encaixou direito, mas não ficou bem amarradinho, ficou um pouco instável, ou não tinha dente suficiente para deixar instável. Então, quando que eu preciso fazer o implante antes da ortognática? Eu peguei o caso aqui de uma funcionária nossa aqui da clínica que vai fazer a cirurgia ortognática. Ela ainda não fez o tratamento ortodôntico. Ela é uma paciente classe 3, tá? Então, hoje em dia, ela morde assim. E ela tem ausência de dentes aqui atrás, na parte inferior. E também aqui a ausência de dentes na parte superior. Quando eu faço o avanço dela e eu vou morder, aqui nesse lado, por mais que ela não tenha dente nesse buraco aqui, eu tenho dente na frente e eu tenho dente atrás. Então, eu consigo dar uma estabilidade. Já desse lado aqui, que não tem dente embaixo, num corredor, digamos assim, para trás, isso fica instável, ó. Eu consigo mexer. Não tá estável, tá instável. Quando fica dando essa instabilidade, é bom e é o ideal que você faça esse implante antes da cirurgia ortognática e coloque uma coroa provisória nesse implante para a cirurgia ortognática, para dar essa estabilidade. Então, quando você vai fazer o tratamento ortodôntico antes da cirurgia, durante a movimentação dos dentes, se tiver algum implante, pode acabar atrapalhando essa movimentação. Quem vai dizer para você o momento que dá para você colocar um implante ou não é o ortodontista. Ele vai movimentar os seus dentes, vai alinhar, nivelar os dentes e vai dizer, ó, agora eu não vou precisar mais mexer nesse espaço onde está o implante aí, pode colocar o implante. Aí você vai, coloca o implante, espera os 4 meses de cicatrização daquele implante no osso, que é o momento que ele vai grudar ali no osso, e coloca a coroa provisória, que é uma coroa em resina, para a cirurgia. Por que tem que ser a coroa provisória? Por que eu não posso colocar a coroa definitiva logo de cara? Primeiro, porque a gente vai ter que colar o aparelho nessa coroa. Se você fizer uma coroa em porcelana, que é a coroa definitiva, vai estragar a sua porcelana quando a gente for colar o aparelho nela. E segundo que, para o ortodontista ou para o protesista, para o protético, quando for planejar a sua coroa,
ele vai estar planejando antes da movimentação. Depois que a gente encaixa na mordida, pode ser que mude alguma coisa ou outra da posição e o implante não se movimenta no osso. O ortodontista não vai conseguir girar aquela coroa ou movimentar ela para um lado ou para o outro. Então vai ter que trocar a coroa. E aí você já fez uma definitiva, pagou por uma definitiva, vai ter que pagar outra definitiva, não faz sentido, tá? Então, quando o implante dentário ele é feito antes da ortognática para ajudar na estabilidade da ortognática, o ideal é que ele seja feito com uma coroa provisória. Depois que terminou o tratamento ortodôntico, aí sim você coloca uma coroa definitiva. Lá depois da cirurgia, depois que tirou o aparelho, terminou tudo, aí você coloca a coroa definitiva naquela região, tá? Ah, mas e se eu tenho falta de dente, como é nesse caso aqui, em cima da nossa funcionária? Eu tenho falta de dente aqui, mas eu tenho um dente atrás e tenho um dente na frente. Eu preciso colocar o implante antes? Não, se não estiver gerando essa instabilidade na oclusão, na mordida, nas arcadas, não precisa colocar antes. E você pode, inclusive, colocar durante a cirurgia ortognática. Aproveitar que já vai estar dormindo com anestesia geral e tudo, já vai estar passando por um procedimento cirúrgico, pode colocar o implante ali no mesmo ato da cirurgia, sem problema nenhum, é só conversar isso com o seu cirurgião para que seja feito esse planejamento antes. Ou, se quiser deixar para fazer depois que terminar todo o tratamento ortodôntico, tirou o aparelho, coloca o implante, também pode, tá? Mas é importante que seja feito esse implante antes, quando tem essa instabilidade, para ajudar no ato da cirurgia, para ajudar a sua cirurgia a ficar mais estável, para assim, dar mais certeza de que vai dar certo, sabe? Você está ajudando aquilo a dar certo porque você está dando estabilidade para aquela oclusão, para aquele que é o que dita para a gente a posição que vai ficar o osso, tá? Gente, e se eu já tenho implante dentário e eu vou colocar aparelho e vou fazer ortognática, esse implante vai atrapalhar? Não atrapalha, tá? Em alguns casos pode atrapalhar, mas mesmo assim a gente consegue fazer e trocar a coroa. Às vezes vai mudar a posição dos outros dentes, aquela coroa vai ficar fora da posição que estava antes, aí troca a coroa e coloca a coroa em uma outra posição, não tem problema. A gente já fez alguns casos assim, sem problema nenhum, tá? Eu espero ter respondido as perguntas. Se ficou mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder vocês. Comentem sobre os meus cabelos. Adoro os comentários, mas não fala mal. Se eu não for falar mal, eu guardo pra você. Agora, se eu for fazer alguma crítica, só se for uma crítica construtiva, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.